Amém. Amém. Os irmãos permanecem em pé, por gentileza. Vamos ouvir o recado que Deus colocou no coração do pastor. Muito bem, meus irmãos. Êxodo, livro do Êxodo, no capítulo 18. Hoje de manhã eu estava falando à classe sobre este mês de março, como ele passou rápido. Parece que foi ontem que eu estava pregando sobre família e já se passaram um mês, né? Um mês. E estamos nós aqui, mais uma vez, pregando sobre família. Então hoje iremos mais uma vez olhar para essa instituição tão amada, criada pelo nosso Deus, e olhar para os ensinos da palavra para a nossa família. Quantos acharam o Êxodo 18, verso 1 até o verso 12? Êxodo 18, de 1 a 12. Amém? Estamos juntos? Amém? Vamos ler este texto. Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que os livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo das mãos dos egípcios. E agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos nesta noite, mais uma vez, a te adorar e te exaltar. O Senhor já tem falado conosco por meio desses cânticos, desses hinos tão maravilhosos que já ouvimos e já entoamos ao Senhor nessa noite. Também o Senhor tem já nos edificado por meio da comunhão. Esse tempo com os nossos irmãos nos edifica, nos fortalece. É importante para nós. E obrigado porque o Senhor nos trouxe, está nos dando esse privilégio hoje de estarmos juntos. Agora, ó Pai, queremos ouvir do Senhor, da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a transmitir o recado do Senhor.
Obrigado por cada família dessa igreja. Que o Senhor continue abençoando, edificando, sustentando, renovando os lares, as famílias da nossa igreja. Sejam famílias fortes, famílias que te temam, famílias que te servem com todo o coração. É o nosso desejo e a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. O agir de Deus na família. Eu gostaria que durante estes meses que nós estaremos pregando sobre família, uma vez por mês, nós venhamos assim ser um pequeno mosquitinho e venhamos entrar na casa ou nas tendas das famílias do Velho Testamento. Nós iremos hoje entrar não em uma casa, mas em uma tenda, e vamos ver como aquela família, Deus agiu grandemente nela. E nos próximos meses, nós também estaremos entrando em algumas tendas, entrando em alguns lares de família do Velho Testamento. Amém? Hoje nós iremos entrar em uma tenda. Hoje nós iremos entrar na tenda onde estava Moisés, seu sogro, sua esposa e os seus 2 filhos. É certo que, ao entrarmos em algumas casas ou algumas tendas, nós iremos ficar encantados com aquilo que Deus fez. Mas, possivelmente, nós iremos entrar em algumas casas e algumas tendas onde iremos ficar decepcionados. E ficaremos um pouco tristes. Mas eu creio, meus irmãos, que tudo será para o encorajamento da minha e da sua família. Amém? Tudo será para que a sua família e a minha possa olhar para estas famílias, que Deus trabalhou nelas, e aplicar as lições de lá na nossa família, e assim fazer com que a minha e a sua venha viver para a glória de Deus. Esse é o desejo do Senhor. Amém? O texto que nós lemos hoje à noite, ele fala de um reencontro. É o reencontro de Moisés com a sua família. Nós vamos entrar em uma reunião familiar, perfeito? E dessa reunião familiar, nós iremos tirar 3 lições. Lições essas que irão nos ajudar para que o plano de Deus se cumpra na minha e na sua família. Amém? Então, 3 lições. A primeira lição que nós podemos aprender da tenda de Moisés, da casa de Moisés, podemos falar assim, é que família é um lugar de restauração. Quantos creem? A sua família é um lugar de restauração. É um lugar onde Deus pode restaurar vidas. E Deus tem restaurado vidas no âmago, no seio da família. Olha o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 18, que diz: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Vamos perceber algo aqui, olhando e lembrando da família de Moisés. O último momento onde Moisés esteve com a sua esposa foi em Êxodo 4. Em Êxodo 4. E esse momento que ele teve com a sua esposa e também com seus filhos, não foi um tempo muito bom para o casal. Não é um quadro bonito de se ver quando nós olhamos para Êxodo 4. Por quê? Houve uma desavença lá. Houve uma desavença entre marido e mulher. E o motivo da desavença entre Moisés e Zípora foi por motivo religioso. Foi por causa da circuncisão. Zípora era midianita. E Moisés era um israelita. E tudo indica que depois daquela data, depois daquele episódio,
Moisés envia Zípora, a sua esposa, juntamente com seus filhos, para a casa do seu pai Jetro, o seu sogro, pai de Zípora. E ele então pega Arão e continua para o Egito para concluir, para realizar a ordem do Senhor. Vamos para Êxodo 4, vamos ver esse tempo que aconteceu, essa desavença, esse tempo desagradável entre o casal Moisés e Zípora. Êxodo 4, versículo 20. Moisés está indo para o Egito cumprir a ordem do Senhor. Versículo 20 diz: tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Verso 24. E aconteceu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Moisés está em viagem com a sua família. Eles param para passar a noite em uma estalagem. E a palavra de Deus diz que o Senhor quis matar Moisés. E a razão pela qual Deus quis matar Moisés era que Moisés ainda não havia circuncidado ou os seus 2 filhos, ou um dos seus filhos. Possivelmente ele havia circuncidado o seu filho primogênito. E Zípora, que era medianita, ela não gostou disso. Ela não aceitou isso. Porque a circuncisão era uma aliança, um pacto entre Deus e Israel, entre o seu povo. Isso não fazia parte para a cultura, a religião de Zípora. E Zípora não gostou disso. E Deus também não gostou pelo fato de Moisés não obedecer a sua palavra em circuncidar o seu filho. E Deus se levanta contra Moisés. É interessante, nós aprendemos aqui que, para Moisés, desobedecer a Deus era mais perigoso do que enfrentar Faraó, rei do Egito. Desobedecer a Deus era mais perigoso para Moisés do que enfrentar Faraó. E acontece que, naquela estalagem, não sabemos a maneira como Moisés ficou, mas o fato é que Zípora vira uma onça. Vira uma onça. Ela fica brava. E ela pega uma faca de pedra. Não sabemos se foi nos 2 filhos ou em um dos filhos. E pega o menino e circuncida o menino. E ela pega o prepúcio do menino e joga aos pés de Moisés. E ela diz para Moisés: você é um homem sanguinário. E a palavra de Deus diz que depois disso o Senhor se desviou de Moisés. O Senhor parou de punir Moisés. E ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Foi Moisés que escreveu esse livro. Moisés está escrevendo uma experiência que ele passou. Nós não sabemos que Moisés estava enfermo, não sabemos, e por isso ele não circuncidou o seu filho naquele momento. E por isso Zípora tomou a frente e circuncidou para salvar Moisés e os filhos. Não sabemos. Ou então ela, num ato de revolta, é isso que tem que fazer, então vamos fazer logo. Pega o filho, pega uma faca de pedra e circuncida o menino, e pega o prepúcio do menino e lança aos pés de Moisés. O fato é, meus irmãos, que a partir daqui, possivelmente, Zípora volta para a casa de Jetro, com seus 2 filhos. E toda a viagem de Moisés e Arão ao Egito, a caminhada no deserto, Zípora e os seus 2 filhos estão ao cuidado do seu pai, Jetro.
Mas, capítulo 18 chega. E capítulo 18 chega porque agora é um tempo de restauração. Deus conduz Jetro a pegar a sua filha e os seus netos e dizer: eu fiquei sabendo do que Deus fez através de Moisés. E agora nós iremos vê-lo. Nós iremos ao encontro do seu marido. Nós vamos levar esses meninos para ver o seu pai. E a Bíblia diz que Jetro manda avisar Moisés. Jetro está indo para ver Moisés. E a palavra de Deus diz que há um encontro lindo entre Moisés e o seu sogro Jetro. Mas o que nós aprendemos aqui é que todos estavam juntos novamente, graças a Deus por isso. Moisés estava com Zípora e estava com seus 2 filhos. Meus amados irmãos, família, muitas vezes nós quebramos o coração um do outro, não é verdade? Não existe família perfeita. Muitas vezes na família nós magoamos uns aos outros. Mas assim também família é lugar de restauração. Família é lugar de restauração na presença de Deus. São pecadores vivendo debaixo do mesmo telhado. Não é? É um marido pecador, é a esposa pecadora, é os filhos que são pecadores, todos os pecadores ali. A coisa não é fácil se não tiver a graça, a misericórdia, a presença de Jesus no meio. Coisas acontecem, mas coisas também pelo poder de Jesus são restauradas, são colocadas no lugar para a glória do Senhor. Mas Deus, através de Moisés e sua família, vai nos revelar como nós devemos agir. Moisés agiu com muita perfeição aqui para que houvesse restauração na sua família. E a primeira maneira que Moisés age para que haja restauração na sua família, na sua vida, ele tem a consciência da obra de Deus em sua vida. Moisés tem consciência de que a sua vida está dentro de um propósito divino, de um plano glorioso. E como nós sabemos que Moisés tem consciência da obra de Deus na sua vida? Devido aos nomes que ele dá aos seus filhos. Veja comigo o versículo 3 e 4, quais os nomes que ele dá para os seus filhos. Volta para o capítulo 18 de Êxodo. Versículo 3, ele diz: com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. Desde quando eu saí do Egito e cheguei a Midian, e ali encontrei a Zípora, e depois eu fui levado até a casa de Jetro. Jetro tinha 7 filhas, lembra? Ele está dizendo de que Gerson, o nome que ele dá, Gerson, ele diz: eu fui peregrino no Egito e Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim durante esse tempo, eu saí de lá corrido. E Deus me colocou no seio de uma família e me deu uma esposa. Veja o versículo 4, ele continua reconhecendo a obra de Deus na sua vida. Versículo 4, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda. Ele me livrou da espada de Faraó. Ou seja, Deus tem cuidado de mim. Ou seja, Moisés tinha consciência da obra de Deus em sua vida. Ele tinha consciência de que Deus dispensou a sua graça para com ele. Ele tinha consciência de que Deus estava na condução da sua vida, de que Deus estava cuidando dele, de que ele, como Zípora, na verdade não eram merecedores, e ninguém é merecedor da graça, mas de que ele e Zípora foram alvos da graça e da misericórdia de Deus. Queridos, a restauração na família, quando nós temos consciência de que nós estamos dentro de um plano maior do que o nosso.
do que os nossos planos de levantar cedo, de trabalhar, de constituir família apenas, ter filhos, ter casa, ter carro, ter dinheiro. Há um plano maior do que isso. Moisés reconheceu de que Deus estava na condução da sua vida e da sua família. Deus o havia tirado do Egito, Deus havia cuidado dele, ele não era merecedor e Deus o escolheu, e nós não somos merecedores de nada. Amém ou não amém? Não somos merecedores. Tudo que Deus tem feito por nós é pela sua graça. É a consciência que devemos ter da obra de Deus na minha vida e na sua vida e na vida do nosso lar, da nossa família. Mas uma segunda lição Moisés traz para nós, não só que nós tenhamos a consciência da obra de Deus, é que ele assume um compromisso mútuo de amor. As coisas serão restauradas no nosso lar, na nossa família, quando nós assumimos um compromisso mútuo de amor. Aonde nós vemos isso? O encontro entre Moisés e Jetro. Meus amados irmãos, como é bonito a atitude de ambos. A palavra de Deus diz que esses dois... Vem cá, Vitor, vem cá. Vem cá. Será que eu vou ter que dar um beijo no Vitor hoje, né? A palavra de Deus diz que quando Moisés viu Jetro, o que eles fizeram? Abraço, está comigo. Eles se abraçaram. E a palavra de Deus diz que ele deu que beijo bom! Um beijo no seu sogro. Interessante, ele perguntou, como vai você? E Jetro perguntou também, como você anda? Como você está? Havia um compromisso mútuo de amor. Assim como Jetro amava Moisés, Moisés também amava Jetro. Meus amados irmãos, obrigado. Valeu pelo beijo, foi bom demais, né? Queridos irmãos, quando há um compromisso de amor e respeito na família, esse elo de amor e respeito, há restauração, há transformação, há graça, há misericórdia. Amém? Mas há uma terceira lição que Moisés nos ensina. Ele nos ensina que nós devemos manter uma conversa recheada da graça de Deus. Porque a conversa que Moisés vai ter com Jetro não é uma conversa voltada daquilo que de ruim que ele passou, das dificuldades que ele passou. Ou então da experiência que ele teve com a filha, com a sua filha Zípora. Ele poderia falar, Zípora ficou brava comigo aquela vez, ela jogou os prepúcios nos meus pés. Não. Olha a conversa que esses dois homens têm no versículo 8 e versículo 9. Ele diz, Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Que conversa recheada de graça, que conversa pura, cheia da palavra de Deus, que conversa cheia daquilo que Deus estava fazendo e daquilo que Deus fez. Queridos, quando nós mantemos dentro do nosso lar conversas que vêm da palavra, conversas recheadas da graça de Deus, há restauração, há transformação, há graça, há um ambiente alegre, há um ambiente gostoso. Amém? Esse foi o ambiente desses dois. Eles tiveram uma conversa recheada da graça. Eles mantiveram um compromisso de amor. E eles tinham uma consciência de que Deus era com eles. Meus queridos, família é lugar de restauração. Restauração da fé. É na família, juntos, que nós restauramos a fé um do outro. Família é lugar de restauração do amor.
Família é lugar de restauração da harmonia. Família é lugar de restauração da esperança. Família é o lugar da restauração do vigor, da vida, da força. Família é isso. E esse texto nos ensina sobre as grandes restaurações que Deus fez na vida de Moisés, na vida de Zípora e naquele lar e naquelas vidas. Amém? Eu quero ir para a terceira lição que esse texto traz para nós sobre família, sobre o agir de Deus na família. Esse texto nos ensina que família é lugar de reconhecimento da grandeza de Deus. O que fez Jetro após ouvir o que Moisés disse a ele? Veja o que ele fez. Versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-os da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito, vamos ler todos juntos? Bendito seja o Senhor que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Ou seja, eu vejo Jetro chegando andando, em pé, mas aqui eu vejo Jetro de joelhos, prostrado aos pés do Senhor Deus de Israel. Quando ele escutou aquilo que Deus fez por meio de Moisés, os milagres que Deus efetuou, Jetro cai de joelhos e engrandece o nome do Senhor. Ele diz: agora eu sei. Quando eu vejo essas palavras de Jetro, será que ele não sabia de que o Deus de Israel era maior do que todos os deuses? Alguns comentaristas bíblicos acham de que Jetro ainda não era convertido ao Deus de Israel. De que nesse momento ele era um sacerdote, ele era um homem importante em Midian. Mas dá para perceber no texto que Jetro ele tinha uma inferioridade em relação àquilo que ele cria em Midian, em relação aos deuses do Egito. Possivelmente ele achava que os deuses do Egito eram maior do que mesmo o seu próprio Deus. Mas agora, após o testemunho lindo de Moisés, Jetro está reconhecendo que existe um Deus, que primeiro é maior do que o seu Deus, e em segundo, é maior do que todos os deuses do Egito. E a Bíblia diz que ele cai de joelhos perante a face do Senhor. Meus amados irmãos, quando dentro do lar há reconhecimento da grandeza do Senhor, Deus age, Deus trabalha, Deus restaura, Deus faz, Deus salva, Deus transforma vidas. Queridos, que o nosso lar todos os dias venha reconhecer a grandeza do nosso Deus. O Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é poderoso. O Deus que nós servimos é capaz de salvar e de transformar vidas. Qual foi o testemunho de Moisés a Jetro? Se baseou em duas coisas. Primeiramente, o testemunho de Moisés a Jetro foi um testemunho de graça. Ele chega e abraça o seu servo, o seu sogro. Isso é graça. Segundo, um testemunho de verdade. Ele prega a verdade, ele diz a verdade da palavra, daquilo que aconteceu. Então, no testemunho de Moisés a Jetro, houve graça e verdade. Isso nos leva ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz naquele versículo lá em João 1,14, que ele era cheio de graça e verdade. E onde há graça e verdade,
ao agir do Senhor. Louvado seja Deus. Aonde a graça e verdade, o Senhor manifesta o seu poder, manifesta o seu agir ali. Que os nossos lares seja cheio de graça e verdade. Graça por aquilo que Deus tem feito. Graça por aquilo que nós já temos alcançado. Eu fui visitar uma família essa semana e tentando mostrar para a família, olhe ao seu redor. E ele olhou. Eu falei, tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é bondade de Deus, meu querido. Olhe para aquilo que Deus já tem feito. É o que nós temos que fazer dentro dos nossos lares. É o que Moisés está fazendo diante do seu sogro. Deus foi conosco, meu sogro querido. Deus nos tirou da mão daquele faraó. Deus abriu o mar para nós passarmos. Isso é graça e verdade. Onde há graça e verdade, há transformação. E o Senhor nosso Deus é reconhecido pela sua grandeza e pelo seu poder. Onde há graça e verdade, pessoas irão cair de joelhos, louvando e exaltando o Senhor. Muitas vezes, irmãos, não me leve a mal. Muitas vezes, dentro dos nossos lares, falta muita graça. Muitas vezes a gente fala assim, eu falo na cara mesmo. Não vem falar que qualquer coisa eu falo mesmo. Eu falo a verdade. É verdade que você tem que falar a verdade. Mas toda verdade sem ser banhada pela graça, ela é ofensiva. Ela ofende, ela machuca. Nós devemos falar a verdade uns aos outros dentro dos lares. Mas essa verdade, ela deve ser envolvida com graça. Com graça. Jesus pregou a verdade. E a verdade doía. Mas ele pregou a verdade com graça. A graça transforma. A graça edifica. A graça é graça. Louvado seja o Senhor. E eu quero terminar dizendo de que na família de Moisés, sim, houve restauração. Na família de Moisés, sim, houve o reconhecimento da grandeza de Deus. E na família de Moisés, foi um lugar de formação. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Moisés, podemos dividi-la também em 3 períodos. E diante de 3 pessoas que tiveram influência na sua vida. Primeiramente, as primeiras pessoas que tiveram influência na vida de Moisés foram os seus pais. Ele foi criado, lembra lá, a filha de Faraó permitiu a Joquebede amamentar. E naquele tempo, Amrão, pai de Moisés, ensinou ele sobre a lei de Deus. Inculcou na cabeça dele o conhecimento de Deus. A influência dos pais. Mas houve uma outra influência, porque Moisés, a partir de certa idade, ele foi morar na casa de Faraó. E a influência da filha de Faraó em Moisés foi as habilidades do Egito, o conhecimento, que preparou Moisés para o deserto. Mas houve uma outra pessoa não menos importante, é o que nós vamos ver agora. Foi um homem, seu sogro, chamado Jetro. Porque Moisés era um líder em formação, ele estava em formação. Quem vai dar toda a direção para Moisés se tornar um líder eficaz? É Jetro. É Jetro, meus queridos. Veja o verso 24 a 27. Verso 24 a 27 de Êxodo 18. Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual foi para a sua
terra. O que aconteceu? Naquela noite onde Jetro reconhece e engrandece o Senhor, a Bíblia diz que houve um banquete. Chegou Arão, chegou os anciãos e eles passaram a noite ali na presença de Deus. Moisés ainda não teve tempo para estar com Zípora e nem estar com seus filhos. O que nós faríamos, irmãos, se há muito tempo não víssemos a nossa esposa e os nossos filhos? Nós, obviamente, gostaríamos de ter um tempo com eles. Mas naquela noite, quando eles foram dormir, quando foi no outro dia de madrugada, quando Moisés abriu a sua tenda e ele olhou, já havia uma fila de pessoas ali para consultar a Deus através de Moisés. Uma fila de pessoas para trazer os problemas a Moisés. E Moisés sai para dar auxílio a essas pessoas. E Jetro está vendo isso. E a Bíblia diz que Moisés começa de madrugada e vai até a noite aconselhando esse povo. Cada um com seus problemas, que sumiu um carneiro, que roubou não sei o quê. Coisas pequenas e coisas grandes que Moisés estava envolvido. Aí Jetro chama, vem cá, Moisés, deixa eu te dar um conselho, querido. E o conselho de Moisés, nós estudamos isso no nosso curso de líder, Lucas e Laércio, é uma formação de compartilhar a tarefa. Não, escolha homens tementes a Deus, homens capazes. E coloca sobre maiorais de 100, de 50, de 10, para que eles possam cuidar de assuntos, para que você possa ter tempo de cuidar daquilo que é importante. Sua comunhão com Deus e o estudo da lei, da palavra. Isso ressoa muito com Atos, né? Na distribuição dos alimentos às viúvas. E eles instituem os diáconos para que eles pudessem ter tempo com Deus. Jetro está sendo usado por Deus para dar esse mesmo conselho. Rapaz, você vai se acabar. E é o que ele vai falar, você não vai ter força. Meus amados irmãos, família é lugar de formação. Aqui nós vemos a formação de um líder, Moisés. Mas família também é lugar de formação cristã. Louvado seja Deus. Nós formamos cristãos ou pequenos cristos dentro do nosso lar. É os nossos filhos, nossos netos. É dentro do lar que há a formação. E qual eram as características de Jetro que fez dele um grande conselheiro para Moisés? Primeiramente, Jetro, ele estava pronto para servir. Ele era um servo, e quando nós somos servos, nós temos condições de ensinar, criar ou formar outros servos. Como nós sabemos que Jetro foi servo? Porque ele ficou todo esse tempo com os filhos de Moisés e com a sua filha. Ele está servindo a Moisés, ele está sendo bênção a Moisés. Mas Jetro também não é só servo. Jetro, ele está disposto a ouvir. Ele era sacerdote de Midian, ele poderia ter chego a Moisés e dizer, deixa eu falar um pouco, Moisés. Não, mas ele empresta seus ouvidos a Moisés e diz, pode dizer o que Deus está falando, o que Deus fez com você, meu querido. Alguém que está disposto a formar dentro do seu lar, ele serve e ele é disposto a ouvir, aprender. Mas Jetro também, ele tem uma outra característica que fez dele um bom conselheiro para a formação de liderança de Moisés. Ele era apto para discernir. Nós precisamos ter discernimento, meus irmãos. Como que ele discerniu? Ele discerniu que Moisés estava muito ocupado. Ele discerniu que aquela estrutura de liderança ia arruinar Moisés e o povo. E é interessante que ele discerne também o tempo dele ir embora. Ele não é um sogro folgado. Não, porque no último versículo do capítulo 27 vai dizer, então despediu Moisés o seu sogro, qual foi a sua terra. Ele é tão
ele discerne tanto que ele sabe a hora de falar, a hora de estar e também a hora de voltar para casa. É um homem que tem discernimento, mas é um homem também que sabe instruir. Ele instrui na direção de Deus. Ele é sábio. Não deixe de estar na presença de Deus, Moisés. Esteja na presença de Deus para que você tenha condições de aconselhar esse povo. Forme liderança. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus, os lares de Moisés nos ensina de que lar é um lugar de restauração. Amém? E o seu lar é um lugar de restauração e deve continuar sendo. Moisés e a sua família também nos ensina que lar é um lugar de engrandecimento de Deus, do nome de Deus. Foi lá dentro da tenda de Moisés que Jetro se prostra diante do Senhor e diz: é dentro dos nossos lares que as pessoas devem ver a grandeza de Deus e reconhecer isso. Terceiro, lar é um lugar de formação. Formar homens e mulheres de Deus. Formar servos, pessoas que amam, que buscam a presença de Deus. Que Deus abençoe a sua família. Amém? Que Deus abençoe o seu lar. Que a sua família, ao olhar para essa família abençoada aqui, possa tirar as lições pregadas nessa noite. Quero orar com vocês hoje à noite. Eu quero orar pela sua família hoje à noite. Porque não é só o meu desejo, é o desejo de Deus que a sua família seja um lugar de restauração de vidas. De todos aqueles que se aproximam da sua família possam ser restaurados pelo Senhor. Que todos aqueles que fazem parte da sua família possam olhar para a sua família como uma família restaurada. E que o seu lar seja um lugar onde Deus é engrandecido e louvado. Fique em pé comigo. Baixe a sua cabeça. Pastor, ore pela minha família hoje. Deus falou comigo e eu quero trabalhar. Eu quero me aproximar de Deus nessa noite, para que a minha família também seja um lugar de restauração. Restauração de relacionamentos, restauração da fé, restauração da esperança. Todos aqueles que se aproximarem da minha família possa ser como a família de Moisés. Uma família que foi restaurada e que Deus usou. Alguém assim hoje à noite. Ore pela minha família, glória a Deus. Amém, 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 amém. Ainda, pastor, ore pela minha família, para que a minha família seja um lugar onde Deus é engrandecido. Que todos que se aproximam dela, ou todos que fazem parte dela, possam engrandecer o nome do Senhor ali. Porque há ali um ambiente que nos leva a isso. E eu quero que esse ambiente se torne verdade na minha família. Se torne verdade. Seja um ambiente de graça. Um ambiente de verdade. Claro que deve haver a verdade. Mas uma verdade banhada com graça. Ore por mim. Mais alguma família assim. Amém. 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 Formação. Eu quero que a minha família seja um lugar de formação. Seja um lugar onde futuros homens e mulheres de Deus, futuros líderes, sejam formados. Para isso, pastor, ore por mim, para que eu possa ter essas características de Jetro. Um homem que serviu, um homem que soube ouvir, um homem que soube discernir, eu quero ter discernimento, e um homem hábil que soube instruir. Tudo isso eu preciso da sabedoria de Deus, eu preciso. Ore por mim também nesse sentido. Alguém assim? Alguém? Amém, amém, amém. Santo Deus, obrigado, Pai, pelas famílias da igreja. Obrigado por cada lar aqui representado. Grandes lições o Senhor trouxe para nós nesse texto. E a principal delas, Pai, é como nós podemos ser bênçãos nesse tempo tão difícil, onde Satanás tem destruído tantas famílias, tem separado tantos casais,
aonde tantos filhos têm se perdido, Senhor. Ó Deus, que a nossa família seja como a família de Moisés, uma família que traz restauração, Senhor. Dê força para os nossos irmãos serem desta forma, seja em lar onde o Teu nome seja engrandecido e louvado. Seja um lar onde haja esse clima de graça, esse ambiente de graça, esse ambiente de verdade. Que todos que se aproximam, venham se aproximar dos nossos lares, sejam tocados pela Tua presença no nosso meio, pela Tua presença no nosso lar. E assim possam cair de joelho como Jetro fez, engrandecendo e exaltando o Senhor. Pai bondoso, sustenta cada família, restaura, fortaleça. Ó Pai, dê sabedoria a cada homem, a cada esposa e cada esposo, cada filho. Ó Deus, que o Senhor sustente-nos no nome de Jesus. Pai bondoso, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua família. Famílias forte, igreja forte, sociedade forte.